Doutor, Vamos lá, Lu. você tá bem, queridão? Tô tranquilo. Vamos começar com essa daqui? Vamos que lá. ela ligou semana passada. Ficou O da nome semana dela passada. é Valéria. Uhum. E ela diz o seguinte, ela tem uma filha de 17 anos de idade e a filha está grávida de 4 meses. Certo. Aí ela pergunta, se aos 9 meses o bebê não virar na posição, ou seja, ficar sentadinho, Sim. ela pode fazer parto normal? Lu, eu vou te dizer assim, hoje é uma condição do Brasil, né? O neném sentado, o conceito assim, você pergunta para várias mulheres hoje, que é tão comum, né? O neném pode nascer se estiver sentado? Pode. Pode? Sempre nasceu. Parto Tá. cesárea? Parto normal. Parto normal? Parto vaginal normal. O problema é que os riscos para o bebê, nesse caso, Lu, são maiores. Porque assim, o maior diâmetro que vai passar ali pela vagina, e embora muita gente ache que seja o ombro, na verdade o ombro tem uma mobilidade muito grande do bebê. Então, a parte fixa maior que tem que passar é a cabeça. Então, quando o bebê está na posição certinha, a parte que mais trabalho vai dar para nascer, que é a cabeça, vai passar primeiro. Certo. Então, o restante do corpo vem de uma maneira mais fácil. Se ele estiver sentado, nasce pelo Mas pé? pelo pé ou pelo bumbum. Depende da posição, porque tem algumas variações dessa Nossa. posição. Então, às vezes nasce pezinho primeiro, às vezes nasce o bumbum primeiro. E aí nasceu, a última parte que vai nascer é a cabeça. Então, é um parto que para a mãe não muda nada. É como se fosse um parto com o neném na mesma posição. Mas para o bebê, é um parto de dificuldades progressivas, que vão sair nas partes menores para sair por último a maior parte. Então, isso eleva o risco para o bebê a um nível semelhante a de uma cesárea. Entendi. Então, no Brasil, você não vai ver um médico que fala assim, não, olha, se está sentado, vai ser cesárea. Tá? Existem outros países que trabalham com isso. Tem um médico na Alemanha que veio fazer um dos congressos que teve aqui. Ele tem a experiência lá de ter feito vários partos com o bebê sentado, tá? Mas os riscos pro bebê são maiores. Então, Então no Brasil, a a gente tendência é é cesárea. cesárea. Entendi. Agora, a gente fala brincando assim, né, Lu? Mas veja bem, se chegar numa situação de emergência, que estava lá inesperadamente entre o trabalho de parto, a mãe por algum motivo demorou para ir para o hospital, chegou lá, já estava nascendo. Olha, nem vai nascer. Então não adianta barrar no Entendeu? meio pra... Não, a partir do momento que desencadeou, tá com o pezinho para fora já, a gente vai ter que passar por esse risco aumentado e tentar lidar da melhor maneira com ele e vai fazer o parto com o neném sentado. Entendi. Na época em que eu estava na faculdade ainda, a gente ainda fazia, em alguns casos, o parto com o neném sentado. Hoje não. Hoje, praticamente, é tudo cesárea, você só faz nas urgências. Chegou Certo. nascendo, se não der tempo, tudo bem, vai nascer de parto normal. Vamos pro Facebook, então? Vamos lá? Olha aqui, no Facebook, a Jaqueline da Silva, ela pergunta o seguinte. Deixa eu mostrar a carinha da Jaque aqui, ó, pra vocês. Cadê? Ah lá, a Jaque. Ó que lindona. A Jaque pergunta, eu sinto muita dor no pé da barriga, fiz uma cesárea faz 5 meses. Será que essa dor é cesárea ainda? Pode ser, Lu. Da É cesárea uma fica doendo desvantagem. depois? Na verdade, você tem que lembrar que é uma cicatriz que está ali. Os fios que são usados para costurar tudo depois da cesárea, tem fio ali que demora até 4 meses para ser reabsorvido. Então ainda tem tecido em regeneração de alguma maneira ali. E tem uma cicatriz, né, Lu? Então uma das desvantagens da cesárea é essa, poder provocar dores. Tá? Claro que não é uma dor estridente, aquela dor super intensa. Mas pode acontecer sim de causar algum grau de dor. E às vezes essa dorzinha poder ficar um tempo longo, tá? Entendi. Isso é meio imprevisível. A Vanessa Nascimento, aqui do Facebook, também ela pergunta o seguinte, ó. O mês passado, a minha mãe... olha o mês passado, como é que é? A minha menstruação veio 2 vezes no mesmo mês. Na primeira vez ela veio normal, mas na segunda vez ela não veio. Dia 29 e no dia 30 ela foi embora e até agora ela não veio. Só falta 7 dias e a única dor que sinto é a dor de barriga e uma quentura. Bem específico, Lu. Pode acontecer algumas vezes de descer 2 vezes no mês. É muito comum quem tem ciclo, por exemplo, um pouquinho mais curto, ao invés de ser 28 dias, ser um pouco mais curto, vai ter um mês ou outro que vai descer no comecinho do mês e no final do mês de novo. Tá? Um ciclo normal. Tá? Eventualmente, algumas pessoas, quando estão tomando alguns tipos de pílula de baixa dose, ou em alguma situação de que passe um estresse muito grande, pode às vezes interferir um pouquinho na regularidade. E aí tem um escape, ou como se fosse um começo de menstruação no meio do mês. E aí isso pode não indicar nenhum problema específico. Se é uma vez só que aconteceu e está com essa dorzinha, mas ela passar e não ficar incomodando depois disso, não teria problema nenhum. Se isso for persistente ou se estiver ocorrendo sempre, essa irregularidade aí precisa ser investigado para ver se não tem alguma disfunção de ovário, alguma outra coisa que está interferindo na regularidade.
A Bárbara Wanderson Wallace, também lá do Face. Ela diz assim, ó. Lu, tive um filho há 3 anos atrás, com 15 anos. E o médico disse que eu não posso arrumar filho dentro de 5 anos porque meu útero era infantil. E eu fui submetida a uma cesárea. Gostaria de saber quais os riscos se eu engravidar novamente. E aí? Lu, não tem muito disso não, tá? A gente sabe assim, esse conceito de útero infantil caiu um pouco, não tem muito o porquê, tanto que se ela vivenciou uma gravidez e foi até o tempo certo, não vai trazer nenhum problema específico para ela. Hoje a gente considera que o intervalo entre partos ideal é de 2 anos, então o filho dela tendo 1 ano de idade, ela poderia já pensar em engravidar de novo, se quiser. Agora vai depender de cada situação. Por que foi feita a cesárea? Se essa cesárea teve alguma complicação, infecção, alguma dificuldade a mais. Então, se foi uma cesárea que foi aquela cesárea marcada, que foi tranquila, que não teve nenhum problema, a recuperação foi boa, passou 1 ano, ela já pode pensar em engravidar de novo. Engravidou, vai dar mais ou menos 2 anos para a diferença de um filho para o outro, já não teria problema nenhum. Poderia engravidar, inclusive tentar parto normal. Ó. Tá? Se for o desejo dela. Legal. A Cauaninha Carla, ela pergunta assim, ó. Lu, quando eu estava menstruada, fico nesse período 4 a 5 dias, mas dessa vez veio para mim só 3 dias. Queria saber se corro o risco de estar grávida, pois engravidei da minha filha de 1 aninho, assim tem possibilidade de estar grávida. Obrigada. Lu, assim, o fluxo menstrual normal, em geral, na média, é realmente parecido todo mês, tá? Um mês ou outro pode acontecer de ter uma variação de fluxo. E quando a pessoa está tentando engravidar, aconteceu algum, não está tentando, mas aconteceu algum inesperado e corre o risco de ter ficado grávida, uma das coisas que pode acontecer é pessoas que, na hora que o bebê vai grudar ali dentro do útero, provocam um sangramento parecido com uma menstruação, que normalmente é uma quantidade um pouco menor, o fluxo é um pouquinho diferente. Então, se houve risco naquele mês, ela não estava tomando remédio ou usava alguma outra coisa, acabou não usando preservativo, alguma coisa assim, e houve uma chance, nem que seja mínima, de correr o risco de engravidar, e de repente a menstruação vir muito diferente do que ela acostumava, embora tenha vindo um pouco, tem que se descartar a gravidez às vezes. Uhum. Agora, se não, esse mês passou e não teve nenhum risco, não aconteceu nada de diferente, e simplesmente o fluxo foi um pouco diferente do que ela acostumada, não tem problema, uma coisa só para observar e seguir a vida. Quem toma anticoncepcional, às vezes por um tempo mais prolongado, pode acontecer ao longo do tempo da menstruação diminuir. Então, às vezes, vem o fluxo ficando às vezes cada vez menor, até chegar num certo período que às vezes desce só uma manchinha. Uhum. E não desce aquele sangue, nada. E a pessoa às vezes fica encanada achando que pode estar grávida. Desde que ela tenha tomado o remédio certo, não tem problema nenhum. Tranquilo. Ao longo dos anos, do tempo que ela está usando o remédio, pode haver uma diminuição do fluxo menstrual. Tem mais no Face, olha. A Terezinha Siqueira, ela pergunta o seguinte: queria saber se é normal sentir dores na cesariana. Tive meu filho há 3 anos e 11 meses atrás. E ainda sinto muitas dores. E até íngua já deu. Por favor, me responda. A íngua não tem nada a ver com isso não, Lu. Não posso falar. Mas a cesárea é aquilo que a gente comentou da pergunta anterior, que tinha falado. Então, assim, tem uma cicatriz ali, mesmo 3 anos atrás, pode formar pequenas aderências ali dentro da barriga, da região dos tecidos que a gente mexe, tanto o tecido que a gente chama de aponeurose quanto o peritônio, pode provocar essas pequenas aderências, e principalmente se ela tiver num período que está mais com o intestino mais preso, essas coisas, isso gerar algum grau de desconforto, de dor. Mas, assim, se for uma dor muito intensa, ele precisa passar por avaliação médica para descartar outras causas de dor, que às vezes não tem nada a ver com a cesárea. A Lívia Reineck tá pedindo para mandar um oi. Oi! Olha que linda ela aqui no Facebook. Olha que fofa. Um oi para você, tá, Lívia? Mas eu vou aqui na Gé Fernandes. A Gé Fernandes pergunta: quais os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte? Seu uso constante acaba não fazendo mais efeito? Isso é verdade, Lu. O uso frequente não garante... Primeiro que, assim, se a gente for comparar com uma pílula tradicional, o efeito de prevenção é muito pior. Tá? Quem toma uma pílula anticoncepcional corretamente, sem esquecimento, sem falha nada, corre um risco de 0,5% a 1% dela falhar. Tá? E um dos grandes motivos que leva a falha, às vezes, é esquecimento. A pílula de seguinte, se você usar no período ideal, que é usar nas primeiras horas, logo depois que aconteceu a relação que não teve proteção adequada em período fértil, ela vai te proteger em, no máximo, 95%. Ou seja, falha 5 vezes mais do que uma pílula tradicional. Então, já não é um método para você usar sempre. Entendi. Então, assim, muita gente, depois que lançou a pílula de seguinte... Hoje não é anticoncepcional, não.
Você toma regularmente, entendeu? Não é, não. É hormônio. Tanto que o nome correto ficou batizado popularmente como pílula de seguinte, mas o nome correto é contracepção de emergência, Lu. Então é para você usar contracepção de emergência. em casos muito específicos, esporádicos, em situações em que não tem o que fazer. Agora, muita gente parou de usar a pílula tradicional e começou a usar a pílula de seguinte. Daí vicia Isso é o corpo. terrível. Não é nem que vicia. Ao longo do tempo, pode não conseguir mais bloquear O efeito. aquilo. Porque a pílula de seguinte, só lembrando, ela não é abortiva, então não vai provocar aborto. Ela é para tentar evitar a gravidez mesmo. E se você tomar logo depois que aconteceu a relação, nas primeiras 12 horas, o efeito máximo de proteção é 95%. Pode ser usado até 3 dias depois, mas vai caindo essa proteção. Entendi. E cada vez que você precisa repetir o uso dela, a proteção teoricamente é menor, porque o seu corpo vai reagir de uma maneira. Então, assim, você usar esporadicamente, lá de vez em quando, tudo bem. Você ficar usando todo mês como método, fatalmente uma hora você vai engravidar, porque ela não vai dar conta. A gente também não deu conta aqui. Não tem jeito, todo né? mundo. A gente tenta. A gente tenta, não é, doutor? A gente tenta muito. Isso aí. Fica pra semana que vem, tá? Obrigada, doutor Gustavo. Imagina, Lu. Um ótimo final de semana Prazer pra estar você. aqui para todos nós. Obrigada.